Muito sejam bem-vindos aí a essa videoaula aí, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre sistemas operacionais nessa disciplina, né? É, e essa é a primeira videoaula onde a gente vai apresentar aí uma visão geral sobre os sistemas operacionais, o conteúdo, né? De sistemas operacionais distribuídos. Aqui quem fala é o professor Ailton, tá certo? Essa disciplina, esse material, ele foi elaborado originalmente pelo professor Daniel Ramos Pimentel. Ele é um professor também do IFTM, trabalha do meu lado praticamente, ele fica de frente para mim, tá certo? Ele deu essa disciplina na primeira vez e ele estava meio ocupado, então ele preferiu que eu pegasse. Foi me feito o convite para pegar essa disciplina. Eu conversei com ele. Ele já tinha um material que tá bastante bem elaborado, tá certo? Eu acompanhei bastante essa área, já ministrei essa disciplina no presencial e o material dele ficou bem bacana. Conversei com ele me repassou esse material e eu vou estar trabalhando essa disciplina aí com vocês ao longo aí desse semestre, né? No caso aí tem isso. Então, o material é dele, eu vou estar falando nas primeiras aulas. Nas próximas videoaulas vocês vão perceber que quem vai entrar com a videoaula vai ser ele, mas é um material de qualidade, vocês vão ter a mesma qualidade que a gente teve nas outras disciplinas que eu trabalhei com vocês, tá certo? E eu espero eu acredito que a gente não vai ter muito problema com isso e vai dar tudo certo, né? Eu, na verdade, assisti todas as videoaulas dele e a gente consegue perceber que realmente tem uma qualidade melhor. Uma das coisas que vocês vão perceber que o Daniel ele tem uma capacidade muito boa para esse layout gráfico. Esse layout dele está bem melhor do que os layouts dos meus slides nas outras disciplinas, né? Mas seguindo aí um pouquinho, começando o assunto de sistemas operacionais, né? Vamos começar definindo o que é um sistema operacional, né? O que acontece? O sistema operacional ele é um programa que ele atua entre o hardware, né, e o usuário, tá certo? Então, você tem lá um computador, ele tem uma série de elementos. A gente tem o hardware, que é a parte física, tá certo? E logo acima você tem aqui os usuários, tá certo? Que seriam as pessoas que usam, vamos dizer, esse computador, os programadores, os analistas, os usuários mesmo, os aplicativos. E o sistema operacional está nessa ponte entre esses usuários e os hardware e o hardware, tá certo? E ele tem a função de gerenciar os recursos de hardware disponíveis, tá certo? Então essa é uma função básica do sistema operacional. Ele é um gerentão, tá certo? Por quê? Você tem aqui alguns recursos de hardware e esses recursos são limitados. Você tem uma capacidade de memória, você tem uma capacidade de processamento, um espaço em disco. E quem gerencia tudo isso é o sistema operacional. O usuário ele não tem acesso direto ao hardware. Geralmente você faz uma chamada no sistema operacional e esse sistema operacional, se ele tiver aquele recurso disponível, ele te fornece. Se não, ele te nega, tá certo? E ele fornece também ao usuário um ambiente conveniente e eficiente para executar seus programas, tá certo? Então ele fica nesse meio termo e basicamente o que ele faz é gerenciar isso daqui. Então o sistema operacional ele fica esperando aqui alguma coisa vindo do usuário. Geralmente aqui entra um aplicativo, alguma coisa assim, né? Ele recebe uma requisição do usuário, ele verifica de acordo com a capacidade de hardware que ele tem disponível, se ele atende ou não, e ele fica gerenciando isso daí, tá certo? O tempo todo. Então, basicamente, isso é o sistema operacional. Ao longo da disciplina, vocês vão perceber que a gente vai estudar uma série de técnicas para gerenciar esses recursos de hardware. Por exemplo, a gente vai ter lá no finalzinho um capítulo só sobre gerenciamento de memória, gerenciamento de processador, gerenciamento de disco. Então, tudo isso daí é função do sistema operacional. Bom,
Então, esse sistema operacional, ele pode ser enxergado como um alocador de recursos, tá certo? Então, esse gerenciamento que ele faz, quando a gente fala alocador de recursos, ele tem uma série de, vamos dizer assim, de elementos que estão à disposição, elementos de hardware, e à medida que, vamos dizer assim, o usuário precisa desse recurso, ele que é o responsável por fornecer. Só que ele não vai entregar para o usuário algo, né, que não está disponível, tá certo? Então, o que acontece? Ele que é responsável por alocar esses recursos. Então, o usuário pede um recurso para o sistema operacional e ele decide se vai ou não fornecer esse recurso de acordo com a possibilidade dele, tá certo? Seria mais ou menos um exemplo que a gente tem de uma analogia um recurso básico que todo ser humano tem, por exemplo, são pessoas dentro de uma empresa, uma equipe dentro de uma empresa. O sistema operacional, a própria analogia fala, ele é um gerente, né? Se ele chegar lá e falar assim, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, um restaurante onde eu tenho, por exemplo, 4 cozinheiros, e esses 4 cozinheiros, por exemplo, conseguem atender ali uma demanda, por exemplo, de 50 clientes, né? 50 pessoas jantando naquele restaurante. Então, o sistema operacional, ele vai ser o gerente, ou seja, para cada pedido que ele receber, ele vai pegar e falar, olha, esse pedido ele vai para tal cozinheiro, de forma que o trabalho, vamos dizer assim, de preparar esses pratos seja dividido entre todos os cozinheiros, porque não dá, por exemplo, para ele pegar e mandar os 50 pratos para um cozinheiro apenas fazer. E também pode chegar, por exemplo, se ele receber, se ele suporta no máximo 50 clientes, se ele receber, por exemplo, mais 10 clientes, tiver 60 pessoas no restaurante, pode ser que simplesmente ele fala assim, olha, agora eu não posso atendê-lo, tá certo? Então você fica aí na fila esperando, né, para poder, vamos dizer assim, que eu não tenho capacidade suficiente, né? Isso pode acontecer, por exemplo, no caso, às vezes até diminuindo, imaginando que se eu falei em 4, se a gente tem ali, vamos arredondar para ficar fácil. Imagina que se eu tivesse 5 cozinheiros, cada cozinheiro fosse capaz de atender 10 pessoas, mas hoje um dos cozinheiros está doente e ele não pôde vir. Então, a minha capacidade se reduziu. Eu, no máximo, consigo atender 40 pessoas, mesmo às vezes tendo mesa para 50 pessoas. O gerente, ou seja, o sistema operacional, ele tem que controlar isso, ele tem que estar ciente dessas capacidades, desses recursos, para poder, até dependendo do caso, negar um recurso, alguma coisa que ele tem interesse. E quais são os recursos no caso de um computador, né? A gente tem recursos tanto de hardware quanto de software. Um recurso que o sistema operacional lida, e a maior parte dos livros de sistema operacional trabalha, é com a questão do tempo de CPU, né? A gente tem num computador o processador, e o que acontece? Às vezes, até pouco tempo atrás, a gente tinha um único processador no computador. Recentemente que a gente passou a ter mais de um processador no computador, que são esses dual core, quad core que a gente tem atualmente, né? Então eles têm, às vezes você tem 2, 3 processadores, só que eles ficam em uma única pastilha, né? Num único invólucro. Então, uma das coisas que o sistema operacional faz é que eu tenho vários aplicativos e eles têm que compartilhar esse processador. Então, às vezes, se você abrir qualquer sistema operacional aí, no Windows ele tem se não me engano se chama gerenciador de aplicativos, você vai ver que você tem mais de 100 aplicativos, às vezes executando em um computador. E esses aplicativos eles compartilham o tempo de CPU, e quem gerencia isso é o sistema operacional. Uma outra coisa que o sistema operacional gerencia é o espaço de memória, tá certo? Então, o espaço de memória, a quantidade de memória que o aplicativo vai usar, ele é gerenciado
pelo sistema operacional, porque como eu tenho vários aplicativos e eu tenho só uma quantidade limitada de memória, eu tenho que dividir essa memória entre os aplicativos de alguma forma. Então, o que acontece? O sistema operacional ele é responsável por isso. Ele também é responsável pelo armazenamento de arquivos, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho vários... eu quero gravar um arquivo em disco, então o sistema operacional ele tem que verificar se tem espaço em disco, se ele tem capacidade. Se eu não tiver, eu não posso atender aquela capacidade, aquela operação de salvar ou ler um arquivo, né? Então, ele também faz isso, e às vezes até com questões de segurança. Isso aqui é bastante interessante quando se estuda armazenamento de arquivos. As versões mais recentes do Windows, a partir de quando da linha 2000, NT 2000, e também os sistemas baseados no Unix, o Linux, o macOS, quando a gente fala em armazenamento de arquivos, também a gente tem uma questão de permissões, né? Não é todo mundo que consegue ler determinado arquivo, né? Tem que ter usuários, por exemplo, eles podem ter acesso a determinados arquivos, mas não a outros, e assim por diante. Uma outra coisa que ele gerencia de recursos são dispositivos de entrada e saída, impressora, monitor, o que você imaginar aí, interface de rede, assim por diante. Isso cabe ao sistema operacional gerenciar. Só para dar um exemplo, imagina o seguinte: se eu abro lá o Word e o Excel, dois aplicativos diferentes, e estou com uma planilha grande lá no Excel e um documento grande no Word. Se eu mando imprimir os dois ao mesmo tempo, e eu não tiver um mecanismo de controle, os dois iriam acessar a impressora ao mesmo tempo, e eu ia começar a imprimir numa página um pedaço do documento do Word, e um outro pedaço eu iria imprimir a planilha do Excel. Esse documento para mim não ia servir de nada. Então eu preciso de ter algum mecanismo para controlar esse dispositivo de entrada e saída, né? Então, esses recursos, né, que a gente tem que gerenciar, e quem gerencia isso é o sistema operacional, né? Eles são alocados pelo sistema operacional a usuários e programas de acordo com a necessidade. Então, o que acontece? Quando eu quero, por exemplo, um aplicativo, ele precisa imprimir um documento, na verdade ele não fala assim para o sistema operacional: olha, eu quero, antes dele, ele não simplesmente imprime isso. Não é bem assim. Na verdade ele pergunta para o sistema operacional: olha, eu quero usar a impressora, ela está disponível? O sistema operacional vai analisar, e se ela estiver disponível, ele vai falar: tá, pode mandar o que você... Aqui tá o acesso à impressora, então você pode usar aí. Quando você terminar, você me avisa que eu vou liberar isso para outras pessoas. Ou seja, o sistema operacional está gerenciando esse recurso, né, da impressora. Então, naquele exemplo lá da impressão entre o Word e o Excel, né? Então vamos supor que o Word e o Excel você praticamente mandou imprimir no mesmo instante, só que o Word, vamos dizer assim, foi instantes de segundo primeiro. O que vai acontecer? O sistema operacional é o gerente. O Word, ele vai falar assim: olha, eu quero imprimir um texto. O sistema operacional vai falar: não, beleza, a impressora está livre, você pode usar a impressora. Aí o Word vai começar a imprimir esse texto. Só que o que acontece? Instantes depois, o Excel entra em execução e ele fala o seguinte: olha, eu também quero imprimir eu preciso de imprimir um documento. O sistema operacional vai falar o seguinte: olha, a impressora nesse momento está ocupada, tá? Só que eu vou te avisar quando ela te desocupar. Aí o Excel vai falar: não, tudo bem. Aí ele fica guardando a impressão do Word terminar. Quando a impressora do Word termina o processo de impressão, o sistema operacional envia um sinal para o Excel, fala assim: olha, agora a impressora está livre. Aí o Excel vai lá e inicia o processamento. Tudo isso é feito em termos de programação, tá certo? Programando aí usando as APIs do sistema operacional, você consegue acessar isso, e isso funciona aí muito bem, tá? Então, o
que acontece? Esses recursos, eles são alocados pelo sistema operacional a usuários e programas de acordo com a necessidade, né? Então, eu não vou ficar alocando um recurso para não ficar usando. Então, à medida que vai precisando, o sistema operacional ele vai lá e aloca aquele recurso. Então, por exemplo, não é porque eu tenho o Word instalado no meu computador que o sistema operacional vai falar o tempo todo a impressora está ligada com o Word. Não. Só no momento que o Word precisar imprimir que ele aloca esse recurso, né? Então, funciona dessa forma. Uma outra coisa uma outra maneira que você pode ver é um programa de controle, né? O sistema operacional ele pode ser visto como um programa de controle. Então, é aquilo lá que eu falei. Eu tenho vários dispositivos de entrada e saída, vários programas de usuário que necessitam ser controlados, e o sistema operacional ele fica ali controlando tudo isso, né? Como se fosse lá um gerentão mesmo. O papel do sistema operacional é esse, é de gerência, né? Então, ele vai lá e controla a execução desses programas a fim de evitar erros e uso indevido dos recursos. Esse exemplo que eu acabei de dar da impressora, por exemplo, né? É o mesmo exemplo, isso aqui é válido, né? Então, o que acontece? À medida que esses sistemas operacionais eles foram utilizados, observou-se, né, que algumas alterações no hardware também simplificariam o desenvolvimento de certas funções do sistema operacional. E o que acontece? Que o sistema operacional já existem sistemas bastante antigos, a coisa foi evoluindo. E o que aconteceu? Aí é que está a grande evolução atual vamos dizer assim, dos sistemas operacionais. Algumas funções do sistema operacional hoje, elas estão migrando, algumas funções básicas, ou algumas implementações específicas, elas estão envolvendo também alterações no hardware. Então, o que acontece? E essas alterações no hardware, elas facilitam o desenvolvimento desses sistemas operacionais. Um exemplo básico disso é a questão de segurança. Para vocês terem uma ideia, né, o que acontece? O sistema operacional, uma das questões que ele tem que envolver, como vários programas, eles acabam utilizando a mesma memória, mas na verdade em segmentos diferentes, seria mais ou menos o seguinte: olha, eu tenho uma mesa bem grande e eu tenho 3 trabalhadores. O que eu faço é o seguinte: ó, você vai fazer isso, então você tem esse pedaço da mesa, o outro vai ter esse pedaço, o outro vai ter um outro pedaço. Então, o que acontece? Teoricamente, cada um tem o seu pedaço, se todo mundo usar só o seu pedaço da mesa, a gente não vai ter nenhum problema. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem gente que é um pouco mais folgada, ele começa a usar o pedaço do lado, aí isso começa a gerar problema, às vezes o cara vai lá e derrama suco no trabalho de uma pessoa, e isso atrapalha. Ou ele pega uma folha da outra pessoa e usa como rascunho. Então, o que acontece? Essa mesa que era uma mesa única, que seria equivalente à nossa memória, onde eu dividi cada pedaço da mesa, ou seja, fatias dessa memória para cada uma das pessoas, que seria o equivalente ao nosso programa, né? O que acontece? Se essa divisão fosse respeitada, funcionaria tudo bem. Só que esse respeito ele depende de quem? Do usuário. Então, o que acontece? Se eu criar um mecanismo, apesar do sistema operacional fornecer um mecanismo, falar assim, olha, esse pedaço é seu, esse pedaço é seu, mas se o usuário fez alguma coisa diferente, ele acaba furando esse mecanismo de gerência. Então, todo mecanismo de gerência ele vai por água abaixo. Agora, por exemplo, se eu fizer uma modificação no hardware, a modificação aonde? Na mesa. Por exemplo, esse usuário vai ter esse pedaço, aí eu coloco uma baia dividindo. O outro usuário tem um outro pedaço, eu coloco uma baia também dividindo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma divisão mais exata e vai ser muito mais difícil, né, daquele usuário tentar pegar as coisas do outro, tá certo? Então eu fiz uma modificação no hardware que facilitou, nessa analogia o hardware era a mesa que facilitou o sistema operacional. No caso dos sistemas operacionais, geralmente essas modificações acontecem no processador. Um exemplo são algumas instruções, por exemplo,
algumas instruções de alocação de memória, de alguma coisa do tipo, que só podem ser executadas pelo sistema operacional. Elas são instruções privilegiadas. A gente deve falar sobre isso mais para frente. Ou seja, é um recurso que está no hardware que facilita o sistema operacional executar determinadas funções, tá certo? Então, apesar do processador às vezes ter um conjunto de instruções de, por exemplo, 200, 300 instruções, um programa ele pode usar, por exemplo, apenas 50 dessas 200 instruções. As outras 150, só quem pode usar é o sistema operacional. São instruções privilegiadas, né? Ou às vezes, por exemplo, no gerenciamento de memória, o sistema operacional lá, ele tem lá, o hardware lá, ele tem, por exemplo, existe um mecanismo chamado gerenciamento de memória virtual. O hardware lá, ele tem um mecanismo de memória virtual que aquela operação que às vezes teria que ser executada em software pelo sistema operacional, ela passa a ser executada em hardware, o que torna o processo mais rápido. Então, uma das coisas que a gente às vezes observa é o hardware evoluindo para poder, vamos dizer assim, atender aos anseios do sistema operacional. Então, aqui entre as funções que a gente pode, que o sistema operacional pode desempenhar, aí tem duas que a gente pode destacar. Uma é facilitar o acesso aos recursos do sistema. Esse acesso geralmente é realizado na forma de programação, né, ou uma interface gráfica para o usuário, quando o usuário está acessando lá. E aí, quando está falando de interface de programação, a gente fala de um termo que a gente chama de API, Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos, tá certo? E também ele fornece o que? O compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. É aquilo lá que a gente estava falando, né? É dividir a mesa de trabalho, é dividir o espaço do disco, é dividir a memória, é dividir o tempo do processamento. E isso tudo tem que ser organizado, tem que ter algumas regras, tá certo? E o sistema operacional é quem define essas regras. Bom, falando um pouquinho aí dessa facilidade de acesso, né? Então, uma das coisas que ele faz é facilitar o acesso aos recursos do sistema, né? Então, o que acontece? Se você pegar um computador moderno, um desktop, um notebook, você pode ver que ele tem vários dispositivos de entrada e saída e cada dia eles inventam dispositivos novos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a gente tem mouse, teclado, aí você pega os primeiros mouse praticamente só tinham 2 botões. Aí hoje você pode comprar aí um mouse que tem uns 15 botões, umas 3 rodas, né? Sem contar esses touchpads que a gente tem aí de notebook e por aí vai, né? Então, para você acessar, se você for olhar como que isso funciona lá em baixo nível, é extremamente complicado, tá certo? Se por exemplo, um programador tivesse que lidar com isso toda vez que tivesse que construir um programa, isso ia ser inviável, tá certo? Então, o sistema operacional, o que ele faz? Ele fornece rotinas que escondem essa complexidade. Isso faz parte do processo de desenvolvimento de software, né? Então, o que acontece? Ao invés de eu lidar lá com o endereço de memória 0x48A3, que é o número hexadecimal, contém o estado do botão direito do mouse, eu simplesmente tenho uma rotina lá, olha, quando o usuário clicar com o botão direito do mouse, essa rotina ela vai ser chamada, você pode registrar isso daí, ou seja, simplifica muito mais do que eu ter que lidar com toda aquela complexidade de trabalhar com hardware, tá certo? Então, isso é bem complexo quando você vai mexer com hardware, e o sistema operacional facilita isso, tá certo? Ler, escrever um arquivo é uma das coisas que o sistema operacional facilita tremendamente,
né? Às vezes você tem uma rotina que basicamente é o seguinte, olha, por exemplo, eu quero criar um arquivo de texto, eu passo o texto e o nome do arquivo e ele já cria. Só que lá debaixo do pano existe toda uma série de processos que o sistema operacional verifica, olha, tem espaço em disco? Tem. Qual que é o espaço? Começa no endereço tal, eu vou gravar, olha, esse espaço está fragmentado, eu não vou conseguir gravar seu texto do começo até o fim, mas aí um pedaço vai ficar daqui até aqui, o outro pedaço vai ficar daqui até aqui. Toda essa complexidade, o sistema operacional ele oculta de você. Você não preocupa com isso, tá certo? Então, o que acontece? Isso facilita na hora de você acessar o recurso do sistema, né? Então, é isso que eu estou falando. Ó. Se o usuário tiver que programar tal dispositivo para utilizar, seria uma tarefa. A tarefa de usar um computador seria muito difícil e também sujeita a erros, né? Então, para cada programa também eu ia ter por exemplo, se o cara mudar, pensa numa coisa, se fosse usar sempre a coisa específica, eu troquei o mouse do computador, eu tenho que mexer no programa, isso seria uma coisa totalmente inviável, né? E o que acontece? Ele serve como uma interface entre os usuários e os recursos do sistema de computação. É aquilo lá que eu estava falando. O usuário pede um recurso e ele retorna. E geralmente ele trabalha com esse recurso de uma forma muito abstrata. Ele sabe que ele tem um mouse, mas ele não sabe exatamente qual mouse. Aí, dependendo do mouse, ele pode ter mais recursos ou menos recursos. A outra questão que o sistema operacional envolve é a questão do compartilhamento, né? Que ele organiza de forma compartilhada e protegida os recursos, né? Então, eu tenho vários programas que podem usar a impressora, ou seja, aquele recurso que é a impressora é compartilhado pelos vários programas. Vários programas executando, eles usam uma única memória. A memória do computador, ela é única para todo mundo. Inclusive o próprio sistema operacional. E o sistema operacional fala, olha, esse pedaço de memória é para você, esse pedaço é para o Word, esse pedaço é para o Excel, e esse pedaço maior aqui é para o Internet Explorer. Né? Então, funciona por aí. Né? E ele organiza isso e protege. Ele, inclusive, não deixa, por exemplo, que o Internet Explorer, se for um sistema operacional mais recente, use a memória do Word ou do Excel. Um dos grandes problemas das versões mais antigas do Windows, até o 98, o milênio, era que essa memória, por exemplo, não era protegida. E isso era uma das grandes causas de instabilidade, porque se você construísse um programa que tentasse acessar a memória de outro programa, você conseguia. E você poderia, inclusive, alterar a memória do outro programa. E isso levava, muitas vezes, a parada total do sistema, né? E o que acontece? O sistema operacional ele garante, uma das funções dele é garantir que o compartilhamento de recursos seja feito de forma organizada e protegida. Então, na época do 98, ele tinha até uma organização, mas não era protegido. Agora, a partir depois do Windows 2000, o XP que ficou, vamos dizer assim, foi um Windows que os usuários domésticos começaram a usar com essa característica, passou a ser protegido, tá certo? Então, o que acontece? Às vezes, você, dependendo da falha que ocorre, você não precisa reiniciar o sistema operacional, você simplesmente reinicia o aplicativo que travou, né? Então, basicamente, essa é uma das funções aí que tem do sistema operacional. E, por fim, existe essa questão que são as máquinas de níveis, tá certo? Isso aqui está mais ou menos relacionado um pouco que a gente estudou lá em arquitetura e vê também um pouco lá no início de programação, né? Se vocês lembrarem, o que acontece? Um computador, ele trabalha com uma linguagem que a gente chama, na verdade, de linguagem de máquina, né? Binária de máquina. Ou seja, um programa, na verdade, é um monte de 0 ou 1, é um monte de número que são as instruções do computador. Essas instruções são executadas pelo processador. Então, um pouco acima disso daqui estaria o assembly, né, que eu tenho mnemônicos para essa linguagem binária. Então, em vez de escrever lá o número lá 0x, em hexadecimal 0x3A2b, eu tenho lá um mnemônico, que é um texto, que é, por exemplo, o AD, que seria para a soma, para esse número.
E isso seria uma linguagem de baixo nível, que seria, no caso, o exemplo, o assembly, né? Aí o que aconteceu? Só que isso não é produtivo na hora de você construir programas. Então o pessoal começou a evoluir e criou aquelas linguagens que a gente chama de alto nível. São linguagens que elas já estão mais próximas do que os seres humanos trabalham. Então, por exemplo, a maioria das linguagens, como as que vocês estão aprendendo agora, né? Acho que vocês aprenderam C, se eu não me engano, vocês têm uma disciplina também de Java, são dadas linguagens, são ditas linguagens de alto nível. Essas linguagens, elas têm como característica, vamos dizer assim, tá mais próximo do ser humano. Então, às vezes você pega, dependendo da maneira como você escreve, você usa palavras da língua inglesa e dependendo da maneira como que você escreve, principalmente nas orientadas a objetos que estão você pode escrever quase como se a pessoa der uma lida rápida, isso quase parece um texto, né? E também muito baseada na notação matemática, né? Então a gente tem aqueles operadores maior, menor, igual, né? Que a gente consegue usar bem isso daí. E o que acontece? Quando esse programa é feito na linguagem de nível mais alto, ele não poderá executar diretamente no computador. Então o que acontece? Para a gente pegar um programa de linguagem de alto nível e transformar em uma linguagem de baixo nível, você precisa de ou traduzi-lo ou interpretá-lo. São duas formas diferentes, né? Então, o que acontece? Basicamente que vocês fazem o processo de tradução. Então, quando vocês começaram a programar lá em C, lá em algoritmos, né? O que vocês fizeram basicamente era isso. Você pegava escrevia um programa na linguagem de alto nível, compilava, né, que era o processo de tradução, e executava depois. Ele transformava isso na linguagem de máquina. Então, aqui a gente tem uma visão disso daqui, tá? Então, essa visão modular, eu costumo também chamar isso aqui uma visão de camadas, né? Vocês vão ver também, isso aqui é uma maneira de entender os sistemas, a gente trabalha muito isso também aqui em redes, uma visão desse tipo, uma visão de camadas, né? Então, o que acontece? A gente tem vários módulos, né, ou níveis, tá? O que acontece? Isso daqui é o que eles chamam de máquinas de níveis. Então, o que acontece? Aqui eu tenho as camadas mais inferiores, elas estão relacionadas com hardware, e as camadas superiores aqui, lá com software, né? Então, o que acontece? Lá embaixo eu tenho os dispositivos físicos, impressora, aquelas máquinas específicas, o mouse, o teclado, a própria memória. Dentro disso daqui, a gente tem microprogramação, porque às vezes o que acontece? Alguns dispositivos desses têm algum mecanismo mais simples de programação, também bem baixo nível, né? Geralmente na base do assembly. E você tem as linguagens de máquina, que são as linguagens gerais de hardware, tá certo? Então é aquela linguagem. O assembly ele está quase que na linguagem de máquina, né? Então seriam isso daí. Aí, acima disso daqui eu tenho um sistema operacional, tá certo? Esse sistema operacional ele gerencia todos esses recursos, então ele conversa bem com essas linguagens de máquina, com esses dispositivos e assim por diante. Ele sabe como é que isso aqui tudo funciona. Tem alguns utilitários, tá certo? Então o que acontece? Esses utilitários, aqui que entram, por exemplo, as APIs. Porque o que acontece? Eu tenho um sistema operacional que ele gerencia, mas o que acontece? Esses utilitários são as interfaces que a gente tem para os aplicativos. Então, um aplicativo, eu preciso alocar memória, ele chama um utilitário do sistema operacional que o utilitário acessa o módulo de gerenciamento de memória e aloca a memória física ali, ou prepara aquela memória física para aquele aplicativo. E isso volta e retorna lá para o aplicativo. Então, a gente tem vários tipos aí de sistemas operacionais, tá certo?
E esses chips eles se relacionam com a evolução de hardware e as aplicações suportadas por ele. O pessoal costuma classificar isso geralmente em 3 tipos. A gente tem os sistemas monoprogramáveis ou monotarefas. Isso aqui praticamente já não existe mais. E quando você acha, vamos dizer assim, um sistema que para um sistema muito específico, geralmente um dispositivo embarcado, que seria, por exemplo, só para dar um exemplo, uma tarefa bem pequena. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse um sistema operacional ali do micro-ondas, entendeu? É um aparelho que tem uma função bem específica, só tem um usuário e só tem uma tarefa, então é esse sistema operacional aqui que seria utilizado, né? Os sistemas operacionais multiprogramáveis ou multitarefas, porque o que acontece? Nesse caso, eu consigo executar mais de uma função ao mesmo tempo, tá certo? Em paralelo, né? Ou pseudo-paralelo, que a gente fala, né? Então ele tem multitarefas. E a gente também tem crescido também bastante os sistemas com multiprocessadores. Então ele tem mais de um processador, ele consegue executar agora várias tarefas, inclusive com paralelismo real. Vocês vão entender isso mais para frente, quando vocês estiverem estudando um pouquinho sobre multitarefa, multithread, que é um dos tópicos que a gente aborda mais para frente. Mas o que acontece? A gente tem essas características. Então o sistema monoprogramável ele só faz uma coisa, seria um computador para fazer uma coisa. Isso daqui quase não se usa, é o que eu te falei, vai ser um micro-ondas, porque o micro-ondas ele só tem aquela função. Ele vai esquentar lá o alimento, né? Você coloca o tempo, esquenta, acabou, né? O multiprogramáveis ou multitarefas consegue executar várias coisas. Isso aqui são os computadores normais que a gente tem hoje, né? Se você pegar lá qualquer computador tá dessa forma. Você pegar lá uns computadores até um pouco mais antigos, na época ali do Pentium 2, Pentium 3, que você tinha um único processador, mas você conseguia executar várias tarefas. Isso aqui estava aqui, envolvido disso daqui. E atualmente, né, a gente já tem múltiplos processadores, né? Isso mesmo em sistemas até menores, como celulares, né? Você pode ver aí que tem pessoal vendendo aí celular que é dual core, quad core, né? Que ele praticamente já tem um celular aí que está quase que, dependendo da tarefa, um celular e um desktop quase não vê diferença. É claro que tarefa mais pesada, o desktop sempre ganha. Bom, no sistema monoprogramável, né, tá aqui um exemplo, uma monotarefa, é aquele que é executado uma tarefa por vez, tá certo? Ou um programa. Então, o que acontece? Eu tenho um programa, aí esse programa vai ser executado e ele vai ter acesso a todos os recursos. Por quê? O que acontece? É só aquele programa que está executando, então ele não está compartilhando com ninguém, é tudo dele, tá certo? Então ele tem acesso a toda a memória, todo o processamento na unidade central de processamento, todos os dispositivos de saída. E você precisa gerenciar alguma coisa aqui? Praticamente nada. Quem tem que gerenciar isso é o programa, né? Às vezes o sistema operacional, no máximo, só facilita ele enxergar isso daqui, mas gerenciar do fato assim, falar, olha, eu vou alocar ou não, é muito pouco, tá certo? Então, esse daí é um exemplo de sistema monotarefa. Igual eu falei, é só para uma aplicação muito específica, igual eu falei, é um micro-ondas, uma coisa desse tipo. Já nos multitarefas, né, o que acontece? Eu tenho vários programas que executam de forma concorrente e eles disputam esses recursos. Então o sistema operacional aqui ele tem uma função de gerenciamento muito forte. Então ele tem que dividir a memória entre esses 4 programas, a unidade central de processamento entre esses 4 programas e os dispositivos de entrada-saída também entre esses 4 programas, né? Então o que acontece? Isso já complica um pouquinho a questão da construção do sistema operacional. E o que acontece? Esses 4 programas eles são executados praticamente ao mesmo tempo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ele executa um pouquinho da primeira tarefa, depois ele executa um pouquinho da segunda, depois um pouquinho da terceira, depois um pouquinho da quarta, depois volta a executar, por exemplo, um pouquinho da primeira. Às vezes não acontece isso nessa ordem, existem maneiras diferentes de gerenciar isso. Esse é um dos exemplos que eu falei para vocês, né? Só que a mudança e a execução disso aqui é tão rápida que
Para a gente, isso parece que é feito de forma totalmente paralela. E, na verdade, é numa forma geralmente sequencial. Mas isso vai ficar mais claro para vocês quando vocês estiverem estudando lá um pouquinho sobre thread, lá, multitarefa e por aí vai. E os sistemas com multiprocessadores é aqueles que têm mais de uma CPU, né, interligada, e elas trabalham de forma conjunta ali para a solução do problema, né. Às vezes, além da CPU, você tem também mais de um. Às vezes você tem a memória e ela é dividida, cada CPU tem uma memória específica, isso varia de acordo com a arquitetura daquele hardware. Além de que existem, às vezes, sistemas, que depois a gente vai abranger um pouquinho melhor esse conceito de sistemas, onde eu tenho, às vezes, não só um computador, mas vários computadores que formam um sistema, e esse sistema ele tem múltiplos processadores pelo simples fato de ter vários computadores. Bom, basicamente é isso para essa primeira aula, né? Tem algumas sugestões aí para vocês, para ler o capítulo 1 lá da apostila. Você vai encontrar mais detalhes. Se você teve alguma dúvida, assista tudo de novo, tá certo? Ou aquele pedaço que você não entendeu. E aproveite também para tirar aí as dúvidas aí para frente. Até a próxima videoaula aí.